graça é a melhor ideia de Deus, mais verbo do que substantivo, mais presente do que passado. A graça não aconteceu somente, ela está acontecendo, aqui, agora, lá fora ou neste lugar. De todas as obras maravilhosas de Deus, graça é sem dúvida sua obra-prima. Então vamos juntar as nossas vozes e agradecê-lo por seu maravilhoso, infinito presente que é a graça. Vamos adorar ao Senhor juntos. Funciona porque Ele fez funcionar. Se importa porque Ele se importou. Jesus foi o modelo perfeito de Deus como ser humano. E quando veio o pecado, Jesus não pecou. Nós, por outro lado, nunca paramos de pecar. É impopular isso, mas verdadeiro. Todos os navios que chegam no porto da graça vieram do porto do pecado. Todos somos rebeldes contra Deus. Todos somos Barrabás e, como Ele, merecemos morrer.
mas ao aguardar nossa execução, somos surpreendidos e nos encontramos perdoados, com os grilhões quebrados. O que aconteceu? A graça aconteceu. Cristo levou embora todos os nossos pecados. E para onde Ele os levou? Para um monte chamado Calvário. Deus não esqueceu seus pecados para que Ele mesmo os aniquilasse. Ele não nos puniu e não permitiu que nos destruísse, dando-nos a sentença final. Ao invés disso, Jesus foi punido em nosso lugar, e Deus nos deu Jesus como garantia de pagar o nosso preço. E tão precioso quanto é proclamar que Jesus morreu pelo mundo, mais doce ainda sussurrar: Cristo morreu por mim. Obrigado, Deus, pelo dia que Jesus tomou o meu lugar, pelo dia que a graça aconteceu.
mas é dom de Deus, é um presente. Salvação da alma é algo não merecido, nossos méritos de nada valem. Deus merece o mérito de tudo. Jesus não nos disse: venham a mim os perfeitos e sem pecados. Ao contrário, Ele disse: venham a mim todos os que estão cansados, oprimidos, eu os aliviarei. Graça não é ausência de lutas, mas a certeza de que Deus está com você nelas. Tenha certeza do amor de Deus por você através da graça. Você a tem, então descanse agora e deixe a graça acontecer. Vida me levou.
nasci tão sozinho. Sombras do meu passado eu vi. Pensei, pra mim não teria mais jeito. Até quando isso iria durar? Então tu me olhastes e vindo até mim disse: filho, não temas, eu luto por ti. Perdoado sou, me libertou. Então todos os pecados meus, Cristo pagou na cruz, mudou todo o meu viver. Perdoado sou, perdoado sou. Muitas vezes senti-me tão suja, ouvindo a voz do pecado e dor, mas ouvi sua voz sussurrando a mim: filho, erga a cabeça, pois eu luto por ti. Perdoado sou, me libertou. Então todos os pecados meus, Cristo pagou na cruz, mudou todo o meu viver. Eu não quero mais inferno nem cair, pois crucifiquei lá na cruz. Hoje tenho uma razão, o seu perdão me transformou. Força minha, perdoado sou, me libertou. Então todos os pecados meus, Cristo pagou na cruz, mudou todo o meu viver. Perdoado sou, me libertou. Então todos os pecados meus, Cristo pagou na cruz, mudou todo o meu viver. O meu viver se mudou. Jesus, o meu viver se mudou. Perdoado sou, perdoado Saibam quais são os frutos da graça: salvos por Deus, erguidos por Deus, assentados por Deus. É esta graça que nos impulsiona, nos sacode. É a graça que muda a nossa história. Deixamos de ser inseguros para estarmos seguros nos braços de Deus. Passamos do medo de morrer a estarmos preparados para voar. E esta é a melhor ideia de Deus. Esta é a preciosa graça. O mesmo trabalho que Deus fez através de Cristo na cruz é o trabalho que Deus faz através de Cristo para você. Que sejamos fortes na graça, crescer na graça e dar esta graça. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Pai, em nome de Jesus, cremos no seu amor derramado aqui neste lugar. E queremos, ó Deus, que esse amor transpasse todo o nosso coração sobre a vida da tua serva, que as suas misericórdias, que aquilo que vem do alto seja revelado nesse momento. Em nome de Jesus, Pai, a abençoe. Amém. Glória a Deus, graça e paz. Amém. Irmãos, irmãs, essa cantada foi maravilhosa, né? Eu prestei atenção bastante nas letras e já está pronta a pregação, né? A gente poderia já sair daqui com o nosso coração cheio da graça de Deus, cheio do perdão do Senhor, cheio da transformação de vida, cheio das bênçãos de Deus. Obrigada, Ismênia. Cheio do cuidado do Senhor para as nossas vidas. Então, vou trazer uma palavra rápida para falar um pouquinho sobre a graça. É Páscoa, né? O normal talvez seria falar sobre aquele texto de João 3,16 que fala que Jesus, né, se entregou na cruz porque nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, né? Mas hoje o Beto, ele falou para mim assim: Bia, vamos falar sobre a graça. E eu falei, tudo a ver. Por quê? Porque graça, Jesus na cruz se entregando por amor a nós, é graça manifesta em nossas vidas. O ato de Jesus se entregando na cruz é o maior ato de graça. E ao longo da história, ao longo dos tempos, muitas percepções de graça a gente vem passando, vem estudando, vem aprendendo. E é um tema que, se deixar, eu vou dar uma palestra de 3h30 e aí a gente para para um cafezinho. Eu vou falar mais umas 5 horas, que é o meu tema preferido, sobre graça. E para trazer essa mensagem, eu escolhi o texto de Efésios 2. Se os irmãos e as irmãs quiserem abrir comigo, Efésios 2, a partir do versículo 1. E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre essa graça, entender o que é essa graça de Deus, como ela funciona, como ela se manifesta na nossa vida, como realmente, o que significa essa graça. Porque às vezes, né, eu não sei com você, mas eu escolhi esse tema para fazer minha dissertação de meu TCC na faculdade, da graduação, porque era um tema que eu não compreendia muito bem. Eu via muitas pessoas falando graça, somos salvos pela graça, não sei o que, mediante a fé, mas na minha mente não era tão simples assim. E todo mundo que eu perguntava, cada um trazia coisas diferentes. E aí eu fui estudar um pouquinho mais e consegui entender um pouco dessa graça de Deus. E é que eu queria passar hoje aqui para vocês. Lá em Efésios 2 diz assim: Ele lhes deu vida enquanto vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus preparou um caminho para a gente, de antemão, um caminho de boas obras, e nos abençoou com a sua graça para que a gente pudesse cumprir, né? É maravilhoso perceber isso e entender que Jesus na cruz é essa graça em essência.
como eu disse, ao longo da história, muito bem se falado sobre graça. Para Paulo, a graça é exatamente isso que eu falei. Cristo em essência. Cristo se entregando na cruz. Isso é graça. Uma dádiva por amor a nós. Para os helênicos, né, os gregos lá daquela época, a graça era alguma coisa que fazia uma interação entre Deus e os homens, onde de alguma forma o ser humano podia se chegar ao divino. Já para os romanos, a graça era justificação. Ainda pecadores, mas uma forma de estar talvez um pouco aceitável para que Deus nos receba, vamos dizer assim. Para Pelágio, a graça é uma coisa descartável. Para ele, o ser humano não precisa de graça porque já foi dotado de bondade suficiente para fazer boas coisas. Já para Agostinho, a graça de Deus era algo que era essencial para as práticas, para as atitudes de boas obras. Sem a graça, nós, seres humanos, a gente não poderia fazer nada que prestasse. Eu creio assim, como Agostinho. Para Lutero, a graça de Deus é justificante. Antes pecadores, justificados pela graça, como acabamos de ler aqui. Mediante a fé em Jesus, nós somos agora aceitáveis. Antes inaceitáveis, agora nós temos livre acesso a Deus. Essa graça regenera, religa, restaura, nos reconcilia com o Pai. Para John Wesley, nós que somos metodistas, ele que era um cara extremamente meritocrata. Acreditava que ele ia conseguir ser salvo pelas boas obras que fazia. Visitava enfermos, pessoas presas, ia pregar 4 horas da manhã na frente da fundação, fazia um monte de coisa, mas não se sentia salvo. Até o momento que ele foi numa reunião de oração e ele sentiu o seu coração estranhamente aquecido. E aquele dia algo muito importante aconteceu e a gente viu nas letras das músicas que foi o perdão de Deus. Ele se sentiu perdoado de seus pecados. E ele se sentiu agraciado. E agora ele entendia que ele mesmo, tão pecador, podia ser salvo pela graça. E essa graça se manifesta de 3 formas nas nossas vidas, né? John Wesley, ele traz essa graça como uma ilustração, uma alegoria de uma casa, né? E tem várias formas disso, mas uma diz que a graça preveniente é como se fosse a rua, a graça justificadora é como se fosse ali a varanda e a graça santificadora é como se fosse a sala. Ou seja, a graça, ela age em nossas vidas como um processo terapêutico de cura. Ela vem, nos alcança, nós aceitamos a graça, nós respondemos a graça, somos justificados pela graça, somos santificados dia após dia, né? Então, amados, como é que funciona essa graça preveniente? Ela está aí para todo mundo, para mim, para você, né? Eu, quando aceitei Jesus, uma coisa que eu sentia muito no meu coração é que eu era muito pecadora. Então eu falava, cara, não é possível, se Deus for usar alguém um dia na vida, nunca vai ser eu, porque como que eu vou ser usada pelo Senhor? É porque eu não entendia a graça de Deus, eu não entendia que Ele faz apesar de nós, Ele faz por Ele mesmo. A partir do momento que a gente se entrega, que a gente fala, eis-me aqui, que a gente, eu falo que essa resposta da graça é um respiro de socorro, é quando a gente faz, eu não aguento mais, eu te aceito, eu recebo essa graça. Às vezes a gente não quer receber a graça de Deus, ela está ali, para todo mundo, mas a gente precisa aceitar. Isso eu aprendi com a pastora Lígia na faculdade, que a gente pode perder a salvação, porque é preciso aceitar o Senhor Jesus, é preciso momentos de perdão, momentos de cura, é preciso se perdoar, é preciso responder à graça de Deus, né? Eu sempre falo de Jesus, Deus não é um abacaxi que a gente enfia a goela abaixo das pessoas, é a melhor coisa que poderia acontecer nas nossas vidas. Falar coisa assim, parece que, né? Não estou menosprezando o Senhor. Eu estou dizendo que não há nada melhor do que Deus. Não há nada mais importante do que o Senhor nas nossas vidas. Não há trabalho, não há vida, não há faculdade, não há caminho, não existe nada que seja tão bom ou tão maravilhoso, ou que se assemelhe um pouquinho à presença do Senhor. Na palavra de Deus fala, mas vale um dia
nos atos do Senhor do que 1000 dias em qualquer lugar. E isso é verdade quando você entende que você foi perdoado. Então essa graça, ela vem e ela está aí para todos nós, gente. É a rua. Todos podem passar por ela. Mas entrar no portão, para a varanda, você tem que dar uns passos. E é quando entra a graça justificadora nas nossas vidas. A graça justificadora é quando Deus, Ele vem e nos restaura, nos perdoa. E fala, pronto filho, agora você pode seguir. Você tem direito agora a um novo caminho, uma nova chance, uma nova vida. Você pode viver uma vida transformada. Isso acontece no momento da justificação. E o momento da justificação, ele é juntinho ali com o da santificação. A gente, quando estuda, a gente entende que é uma coisa que acontece quase de forma mútua. Só que uma coisa é instantânea. Você e eu somos justificados instantaneamente. Na Bíblia fala que assim, nunca vi um justo mendigar o pão, né? Na Bíblia fala muito sobre justos, só que se a gente parar para analisar, não existe justo nenhum nessa terra. O único justo que passou por aqui morreu naquela cruz para nos salvar. O único que não tinha pecado foi como ovelha muda ao matadouro para nos salvar. Então todos nós nos tornamos justos como? Através do perdão, quando nós somos justificados pela graça de Deus. Isso é dom de Deus e ela vem e transborda as nossas vidas. E aí começa um processo de santificação. Como assim, Bia? Agora você não peca nunca mais? Não. Acontece que esse processo ele vai nos transformando dia a dia. E você vai percebendo lá na frente o quanto você mudou. Às vezes a gente não consegue perceber a nossa transformação. No dia a dia a gente só consegue ver anos depois. Quando você passa por alguma situação e você pensa, nossa, nessa mesma situação aqui, 5 anos atrás, eu teria agido dessa forma. Agora eu vejo que eu fui transformada. A gente consegue perceber isso às vezes só depois. E às vezes outras pessoas veem em você. Foi no meu caso, quando eu aceitei Jesus, as pessoas viam em mim uma mudança que eu não via de jeito nenhum. Para mim não tinha, eu estava muito mal nos caminhos do Senhor. E as pessoas estavam vendo transformações, porque eu fui mudando diariamente e até hoje. Até hoje tem muitas coisas que precisam ser transformadas na minha vida e na sua vida também, né? Na Bíblia fala que mente aquele que diz que não tem pecado. E é assim. Você já está pecando a partir do momento que você fala que você não tem pecado nenhum. Mas graças a Deus, nós temos a graça do Senhor, que nos santifica, que nos justifica, que nos transforma. A gente vê essa maravilhosa graça de Deus em alguns versículos aqui, a riqueza do Senhor e quanto Ele faz por nossas vidas. Lá no versículo 4 fala assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Misericórdia é a miséria do coração, misericardia. É a graça de Deus, é Deus voltado para a miséria do nosso coração. Um Deus soberano, maravilhoso, se volta e olha para a gente e nos chama de filhos e filhas. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Deus, Ele restaurou as nossas vidas. Ele nos deu nova chance. Deus mostra uma grandeza maravilhosa. Às vezes as pessoas falam para mim assim, principalmente em locais que não é o meio cristão, as pessoas falam, mas Deus é injusto porque tem tanta gente sofrendo. Mas como é que pode Deus, você falar tanto de graça com as pessoas passando fome? Ele se entregou por nós, pela nossa vida, que vai estar depois dessa daqui. Aqui a gente passaria por aflições, mas a gente teria algo que outras pessoas não teriam, que é a presença do Espírito Santo, que nos transborda, que nos resguarda, que nos segura nos momentos mais difíceis. Então a graça de Deus, ela acontece nas nossas vidas dessas 3 formas: preveniente,
justificadora e santificadora. E a resposta de Deus, a resposta para Deus, e a forma, e a única forma de vivenciar essa graça, irmãos e irmãs, não tem outro caminho. É Cristo e é através do perdão. Não há como você vivenciar a graça de Deus sem perdão. Não há como você vivenciar a graça do Senhor sem passar pelo caminho do perdão. E eu não digo de você perdoar a outro. Eu digo às vezes também de você perdoar a si mesmo. Eu me perdoei e hoje eu vivo a graça de Deus. E às vezes a gente não consegue se perdoar. E isso vai nos matando, nos jogando num buraco fundo, nos levando cada vez para um caminho mais fundo e longe do Senhor. Sendo que a mão dele está ali, bem pertinho. Só basta eu liberar perdão para mim mesma. Liberar perdão para o meu irmão, para minha irmã, para aquele que nos machucou. Ah, mas não merece. Não podemos vivenciar a graça de Deus sem respondê-la. E a resposta para a graça de Deus é o perdão. É aceitar a Jesus Cristo. Pesado, mas nós precisamos aceitar a Jesus. Nós precisamos falar sim, Senhor, eu aceito. E quando você fala sim, eu aceito, você tem umas ações para fazer, que é perdoar e deixar ser perdoado. E esse é o caminho de cura. E quando você responde para Deus, você tem uma nova possibilidade de vida. E não importa quão fundo esteja o buraco que você se meteu, quão longe você esteja dos caminhos do Senhor, que Jesus não possa te encontrar no caminho. Não importa quão a burrada tamanha que você possa ter feito. Não importa o erro maior que você possa ter cometido. Que se você não levantar a mão, pedir perdão para o Senhor, Ele não te pega, te justifica e começa um processo de santificação na sua vida e de transformação, né? Deus, Ele está aqui hoje. Eu posso sentir. Dá para a gente cantar, né? Aleluia, Deus está aqui, aleluia. E é isso mesmo, Deus está aqui. E é tão certo como o ar que eu respiro. Vou cantar a música inteira e para não terminar a pregação. E Ele está conosco em dias bons e ruins. Crente tem dias ruins. É sério, gente. E Ele está com a gente nesses dias também. Graças a Deus, é pela graça. E sabe por que Ele está com a gente? Porque Ele ressuscitou, Ele vive. Não importa a dor que você está sofrendo, importa, dói, mas Ele é maior, Ele vive. A morte não pôde deter o nosso Senhor. A gente sabe que Ele ressuscitou, Ele vive. O pecado não pôde deter o nosso Senhor. Ele vive. As imundícias desse mundo não podem parar e calar aqueles que o Senhor escolheu. Sabe por quê? Porque Ele vive. E Ele vive na minha vida, Ele vive na sua vida, Ele vive em nossas vidas. E Ele ressuscitou. Não tem nada que Ele não possa fazer, amados. Não tem caminho tão distante. E eu deixei a parte da confissão para o final, para que a gente pudesse ter esse momento de perdão. E se quisermos, a gente pode sair da rua, abrir o portão e entrar na varanda, ser justificado, e dar mais alguns passos e entrar na sala, lugar de comunhão com Deus e com os irmãos, ser perdoado e ser transformado. Então esse é o momento. Gostaria que vocês, amados irmãos e irmãs, que quisessem receber essa graça de Deus mais uma vez, tá? Ou pela primeira vez, a gente se coloque agora de joelhos e nós vamos estar confessando os nossos pecados. E a gente vai estar fazendo um ato de receber a graça de Deus em nossas vidas. É um momento que a gente faz geralmente no começo do culto. E hoje a gente está fazendo no final. E isso foi propício, porque graça
é perdão. Graça é perdão imerecido. Não pense que você é bom demais ou boa demais, que a gente não merece. Ele morreu na cruz. Ele pagou os pecados, os meus e os seus. E é por isso que hoje a gente pode cantar que Ele vive, que Ele ressuscitou. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai, oh Deus, nós estamos aqui, Pai, nessa noite, nesse culto, Pai, porque nós entendemos, Pai, que somos salvos pela Tua graça, mediante a fé em Jesus, a fé em Ti, Senhor. E essa fé nós expressamos aqui agora, ajoelhados e ajoelhadas, Te entregando o nosso viver. Pai, neste momento, Pai, nós liberamos perdão a nós mesmas, a nós mesmos, por todo o erro cometido, todo o caminho, Pai, que pegamos errado. Que o Senhor venha estar nos perdoando, Senhor, em nome de Jesus. E neste momento, Pai, nós perdoamos aos outros, Pai, aqueles que nos machucaram. Liberamos perdão, porque nós queremos, Pai, receber a Tua graça. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, pelas pessoas que se ajoelharam aqui hoje e que confessam seus pecados agora. Irmãos, vocês podem fazer as suas próprias orações, confessar os seus pecados a Deus, e saiba que você será perdoado assim como eu fui e estou sendo agora mais uma vez. Essa graça que vai nos justificar, essa graça que vai nos santificar e essa graça que vai nos transformar. Senhor Deus, agora estão entregues, Pai, todas as nossas confissões. Que o Senhor restaure as nossas vidas. Obrigado porque o sacrifício na cruz não foi em vão. Nós recebemos a Sua graça. Nós já aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós queremos ser transformados por Ti. Nós queremos ser usados por Ti, Senhor. E nós sabemos que o Senhor é o único caminho. O Senhor é a verdade e o Senhor é a vida. E que essa vida habite em nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão Beto. Nesse momento eu gostaria de fazer um último cântico da cantata. Nós vamos repetir o cântico Grande a Nosso Deus, mas eu queria convidar a igreja para participar conosco. A letra vai estar ali e vamos celebrar ao nosso Deus que é grande, que é poderoso, que nos abençoou. E com muita alegria vamos colocar em pé. Vocês podem bater palma, podem pular, podem expressar toda a sua gratidão, a sua alegria nesse momento, amém? Graça é a melhor ideia de Deus, mais perto do que substantivo, mais presente do que passado. A graça não aconteceu somente, ela está acontecendo, aqui, agora, lá fora ou neste lugar. De todas as obras maravilhosas de Deus, graça é sem dúvida sua obra-prima. Juntar as nossas vozes e agradecê-lo por seu maravilhoso, infinito presente que é a graça. Vamos adorar ao Senhor juntos.